Obrigada. Pessoal, vocês conseguiram ler as designações? Eram muitas, só duas. Eu vou sair, sim. Super gigante. Você leu o Versegem também? Que bom, o Versegem poderoso. Tá? Hoje nós vamos estudar Mateus 18 e Lucas 10. Tá bom? E é interessante porque cada um desses capítulos ele trata de alguns assuntos assim diferentes. Assim, não fazem menção mais do mesmo assunto. Eles tratam de situações, de ensinamentos diferentes do outro. E o tema de nossa aula hoje é o que farei para conseguir a vida eterna, né? O reino dos céus, né? Como conseguir o reino dos céus. E eu queria ver com vocês, tá? Se vocês quiserem já abrir em Mateus 18, só abre assim para a gente acompanhar de 1 a 10, tá? Por que o Salvador pediu para nós sermos como criancinhas? Em primeiro lugar, o que são as criancinhas? Se tivesse que explicar para alguém o que é uma criança. Um ser puro. Um ser puro. É. Tá, que mais? Acho que é o mais perto do céu que a gente pode enxergar. Que mais? Alguém que está sempre aprendendo. Epa, legal, muito bem. E você, Henrique, o que você acha? Momento, sei lá, me lembra muito aprendizado, porque quando eu era pequeno eu perguntava muito, as crianças também perguntam muito, então é um momento de aprender. Obrigado. Eu acho que seria não ser sem maldade. Você faz as coisas sem maldade. Muito obrigado. São características bem lindas, né, das crianças, né? Aí eu aproveitei, eu coloquei aqui para vocês algumas imagens, todas elas referentes a crianças, né? Aqui, ó, algumas crianças na primária fazendo oração, sua professora aqui juntinho, duas jovens pulando corda, um contemplativo aqui, né? Aqui parece que eles não estão muito felizes, eles estão brigando por alguma coisa, tá vendo a carinha dela, né? Mas eles vão ficar de mal para sempre? Não, com certeza não. Eles vão esquecer. Vão resolver isso, ou vão ficar chateadinhos um com o outro, mas vão esquecer. Aqui compartilhando um tempo. E aqui é só um desenho, né? Mostrando uma troca de afeições, né? De carinho, de respeito entre duas crianças, tá? Agora eu pergunto para vocês, qual é a diferença de um comportamento infantil, tá? No caso de uma criança e de sermos criança como adulto? O que será que o Senhor quis dizer? Nós já sabemos como as criancinhas são. É isso que Ele quer para a gente? Entendi a pergunta. Ó, qual a diferença entre um comportamento infantil e de nos tornarmos como criancinhas? O Senhor quer que a gente brigue assim, depois fala, é isso? Não. O Depende da principal acho que era perspectiva, obrigar. Tipo assim, ele sabe que a gente vai errar, então a criança erra, depois está ali de boa. Adulto não, se tem uma briga dessa aí, a gente vê que até começam guerras por causa de coisas simples assim. Então, ser como criança é isso, é aprender, é errar, mas depois já esquecer aquilo, se arrepender daquilo e vida seguir. Então, acho que quando fala ser como uma criança, é ser puro, é perdoar rápido, né? Coisas assim. É aprender, tá? Muito bem. Exatamente. Então, o Senhor, quando diz para nós que nós deveríamos ser como criancinhas, Ele quis dizer que nós deveríamos ser criancinhas não nas nossas capacidades mentais ou no nosso comportamento infantil, mas Ele quer que nós sejamos como criancinhas com todas as qualidades que uma criança tem. Dentro daquilo que a Bia falou, são puras. A Jéssica comentou que para que nós tenhamos o coração puro e perdoar como as crianças. E o nosso grande aleluia deu a dica que a palavra-chave está no versículo 4. Então, quem pode ler? Versículo. Pode ser ler primeiro, depois ela lê. A gente faz nessa sequência, assim, cada um vai lendo um pouquinho.
No entanto, aquele que se humilhar como essa criança, este é o maior reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe. É verdade, crianças são bem humildes. O adulto é muito mais orgulhoso. Verdade. Quem pode ler Mosias 3,19? Se você quiser colocar alguém que tiver online quiser ler, é só colocar no Viva Voz. Posso ou vai querer deixar alguém? Pode ler. Porque o homem natural é inimigo de Deus, e tendo sido desde a queda de Adão, e sê-lo-á para sempre. A não ser que ceda ao influxo do Santo Espírito e despoje-se do homem natural, e torne-se santo pela expiação de Cristo, o Senhor. E torne-se como uma criança, submisso, humilde, paciente, cheio de amor, disposto a submeter-se a tudo quanto o Senhor achar que lhe deva infligir, assim como uma criança se submete ao seu pai. Obrigada. Você viu? Deixou bem claro. Ele não quer que nós ajamos como crianças, com comportamentos infantis, mas ele quer que nós tenhamos os sentimentos puros, como uma criança tem. Eu vou mostrar, eu vou colocar aqui uma tabelinha para gente, tá? Eu gostaria que aqui tem caneta, lápis, se vocês precisarem só abrir e passar para vocês. Só para a gente ficar aqui com a lousa limpa, tá? Então, vocês vão fazer assim, ó. Vocês vão colocar, Obrigado. vocês já sabem que a aula é 7, né? Eu vou deixar. Vocês vão fazer assim, ó, uma divisão e vão colocar características. Se puder mostrar para o pessoal que está online, tá? Porque Acho que é bom fazer na folha e mostrar mais de perto. Se você quiser, pode levar isso. Então, lascou. Isso não é feio, assim, né? Também é bonito. Eu não funciona muito bem quando as coisas não têm linha. tá? E posso fazer. Tá? Qual é o nosso propósito aqui? O nosso propósito, nós acabamos de ler Mosias, se você puder ler novamente. Mosias 3,19, você lê de novo para a gente. De uma alto e de uma forma que a gente possa entender cada pedacinho. Isso. No dia 19. Mosias 3,19. Pode ler? Pode ler, prestem atenção. Porque o homem natural é inimigo de Deus, e tendo sido desde a queda de Adão, e sê-lo-á para sempre. A não ser que ceda ao influxo do Santo Espírito e despoje-se do homem natural, e torne-se santo pela expiação de Cristo, o Senhor. E torne-se como uma criança, submisso, manso, humilde, paciente, cheio de amor, disposto a submeter-se a tudo quanto o Senhor achar que lhe deva infligir, assim como uma criança se submete a seu pai. Então, ele citou aí as qualidades, não citou? Para a gente? Submisso, manso, humilde, nós podemos colocar alegre, né, feliz. Então, o que eu gostaria de vocês? Primeiro, vamos lembrar algumas dessas características das crianças. Então, cita uma, Henrique. Humilde? Então, vamos lá. Humildade. Humilde só. Como elas acham e demonstram que elas são humildes? Qual é a atitude que elas têm? Elas E perdoam demonstram- fácil. Hã? Elas perdoam fácil. Opa, elas Qual que é perdoam esse fácil. Eu tenho outra cor de giz aqui para vocês. O pessoal que está online está conseguindo acompanhar? Eu estou digitando a tabela para ele. Tá. Então, olha, elas perdoam, tá? Eu não isso, mas tudo bem. Tá? Aqui, vamos dar um tempinho. Tá? Que mais? Bia, uma outra característica das crianças.
Você comentou, fazem amizades fáceis e sem discriminação. Essa coisa que Ou adultos eu vou- quase Duas não coisas. Eu vou colocar não discriminam, tá bom? Sim. Tá? O caso de não discriminar é uma característica que elas fazem. Aceitam a todos, não é isso? Isso. A todos. Legal. Acho que o fato de que as crianças são puras me encanta. Porque eu percebo que em muitas situações que a gente poderia levar comentários como maldosos, né? Elas dão risada, né? Para elas se torna algo engraçado em determinadas situações. Posso chamar isso como inocência? Sim, não sei. Inocente ou inocência. Elas são inocentes. Quer dizer o quê? Que ela não vê malícia, ela não vê maldade. Deixa eu ver se tá. Elas não veem. Vou colocar assim, maldade, Uhum. né? Maldades, tá? Escrevi errado. Stella, uma outra característica. Alegres. Como que elas demonstram? Como elas demonstram? Acho que trazendo alegria ao ambiente que elas estão, né? Então, Posso colocar aqui que elas são otimistas? sim, elas têm um otimismo. Sim, é. Elas podem até sofrer naquele momento, só Eu alegria. acho que elas trazem com naturalidade, né? Porque muitas vezes a gente pode fingir esse sentimento ou buscar outras coisas para nos forçar a ser alegres. Esse é outro, né? Elas são verdadeiras. E as crianças fazem isso de forma natural. Elas são verdadeiras, tá? E normalmente elas expressam exatamente o que elas são. Vou colocar aqui, exatamente o que são ou o que sentem, Sim, tá? a Jéssica disse que ela comentou aqui que elas podem fazer isso sorrindo, brincando, e o Jonas é sempre ativas e solícitas. Que é Ótimo. algo natural delas. Elas Exatamente. sorriem, né? São, enfim, otimistas, você falou, né? Isso. Muito bom, tá? Quem mais falta? Eu. E aí, Marcos? Eita, Marco, boca aberta. Você lembrou? Opa, cheias de amor. Esse é o tio do ano, né? Vou colocar aqui, Cheio de muitos Vou anos, colocar aliás. esse coração aqui, ó, tá? Vocês já vão saber que é cheio de amor, hein, ó, pessoal? E como elas demonstram isso? Eu vejo pelo exemplo da Luísa, da minha sobrinha, que às vezes quando você briga com ela, muito rápido ela já tá te abraçando, já tá falando que te ama, já tá chamando você pra brincar. Eu acho que é uma forma de demonstrar o amor. Elas esquecem o lado ruim das coisas, não é? Vou colocar aqui, ruim, são gratas, não demonstram. De uma forma ou de outra, elas demonstram gratidão pra gente, que é uma forma de amor, tá? Acho que todo mundo aqui, mais alguém aí no chat quer dar opinião? Então, vamos lá. Eu tenho aqui na minha listinha, que também foi feita aleatoriamente, nós colocamos inocentes. Aqui ele coloca assim, o que elas fazem? Elas nascem inocentes e livres do pecado. Então, por essa razão, elas são inocentes. Tá? Elas nascem, então, sem nada, sem nenhuma mancha, sem nenhuma mácula. Infelizmente, nós, como adultos, acabamos ensinando isso para elas. Tá? E livres de todo pecado. Humildade, como nós falamos, não são orgulhosas nem arrogantes. Tá? Uma coisa que nós não colocamos, elas têm uma enorme capacidade de aprenderem, de serem ensinadas. Tá? Elas não precisam ver para acreditar. Precisa? Pense um pouco, uma criança... Eu nunca vi uma criança cética. Não. Falar que o Papai Noel existe e não acreditar. Menos o Sheldon, né? A criança Sheldon. Tá? Mas ele é uma atípica. É uma criança que nasceu com algumas
Existem crianças daquela forma? Existe. Tá? Mas são crianças realmente atípicas, com um desenvolvimento diferente de outras, tá? Então, elas amam e perdoam, tá? Elas esquecem da raiva rapidamente. Jonas comentou, são simples no gostar, ou seja, já de forma bem simples. Muito bom, é no amor ali, né? São simples nos gostar. Se alegram com poucas coisas, né? Aliás, muitas vezes ela prefere a nossa companhia brincando com elas do que um brinquedo, tá? Elas confiam nos pais. E, assim, se não tem os pais, se são os avós que as criam, os tios, elas confiam neles. Elas demonstram confiança. E elas confiam no Pai Celestial, quando aprende sobre eles. Tá? E, como nós já falamos, a ausência de preconceito. Agora eu pergunto para vocês. Olha a parte de vocês. Sim. O que eu posso fazer? Olhando essas características aqui, eu amo? Sem fazer julgamentos? Eu amo como uma criancinha? Sem pensar no lado ruim? Eu consigo amar aquela pessoa que no passado, por algum desentendimento, algum acontecimento, não sei. Não interessa que aquela pessoa um dia comeu todo o chocolate dela e ela chorou muito à noite porque não tinha mais chocolate para comer. Não esquece. Ela não vai deixar de me amar. Aí a pergunta aqui, o que eu posso fazer para mim ter muito amor para dar às pessoas? O que eu posso fazer para mim ser mais humilde? Como uma criancinha. O que eu posso fazer para não discriminar? Tá? Não olhar alguém e julgar por aquilo que eu estou vendo. E mesmo que eu saiba que a pessoa tem inúmeros defeitos. Que temos. O que nós podemos fazer? O que deve partir de mim? Olha, o que eu posso fazer para ser mais inocente? Para limpar meus pensamentos, limpar minhas palavras, meu tom de voz, para eliminar minha arrogância, para não ver maldade em tudo. Caridade não é isso? Não ver maldade. O que eu posso fazer para ser mais alegre? E para ser verdadeiro? E acrescente quantas qualidades das crianças vocês quiserem. E aí tem a pergunta. Se coloque. É esse o objetivo. Para vocês que estão em casa, no ônibus, pensem sobre isso. O que eu posso fazer para desenvolver essas qualidades que as criancinhas têm? Vocês têm aí alguns minutinhos, cada um de vocês, para preencherem a listinha de vocês. Tudo bem? 3 minutinhos, tá bom? Você tenta ler minha letra? Urim Tumim, tá? Eu não consegui sair de casa. Está imprimindo. Você tem papel? Tem. Todos vocês pegaram caneta, né? Ela leu antes para ela, esse tá. Lógico. Mas é bom, né mesmo? Isso mesmo. Preparados não caíram. Não Não me julgue pela minha letra, tá? Já foi pior. Você não sabe o quanto eu já treinei e a minha mente continua. Conseguiu ler, Henrique? Lá em B tem três errados aqui no chat. Aí falta um minuto, a gente adianta isso. Não entendi. Quando falta um minuto, a gente começa no chat.
Ah, então já. Iniciativa. Tá conseguindo fazer, lousa? Não, não. Ele já colocou então dele. Já? É, que bom. Hum? A gente já jantando, né? Por favor. Vamos ver primeiro os do chat, como é que saiu, como é que tá. Melhor, né? Então, para começar, a Jéssica comentou, né, que nós podemos fazer. Ser como Jesus, que é o maior exemplo de humildade. Ainda que fosse puro, sentava com os fariseus, pois sabia que eles precisavam de arrependimento. Excelente. O Elder Lousa comentou sobre uma citação, ou que o Elder Gomes tem falado muito, principalmente na conferência, e tem falado inúmeras vezes que precisamos amar mais e julgar menos. Vira para ele. Não, vira não. Eu tô me lendo aqui, tô me lendo. E o Jonathan comentou, uma coisa que precisamos buscar é ter o maior dom de todos, a caridade. Legal. E você? Eu? Deixa eu ver aqui como que podemos aplicar aí. Olha, eu fui pensando, esperando eles e acabei não fazendo o meu, mas ser como criança é buscar os atributos de Cristo. Ele falou para ele disse para como criança, porque as crianças elas nascem, vamos dizer, com a luz de Cristo, que tem esses atributos assim, só com o tempo busca crescer, ou, né, com o tempo, às vezes a gente vê a maldade do mundo, ou as pessoas sendo corrompidas, elas acabam perdendo isso. Mas ser como criança é como vir com essas coisas já natural. E por isso que eu Se acredito que... esforçar, né, para ser mais natural, né? Marcos, fala, cita uma que você Só? vira aí do seu lado, é. Só um Fala o que você relato. Eu não sei lembro quem comentou no chat, ele falou sobre os atributos do Salvador. Eu não lembro quem foi, mas foi alguém específico. E foi o que eu tinha escrito aqui também, né? Se a gente procura ser mais como no nosso agir, no nosso falar, ser mais como uma criança, nós vamos estar sendo mais como o Salvador, que é o maior exemplo de tudo isso que a gente colocou ali a gente escreveu na lousa, escreveu no nosso papel, que é amor, que é caridade, que é humildade, que é alegria, que é compaixão, que é tudo que vem de bom que nós podemos pensar. O Salvador, ele agiu primeiro, o Salvador, ele fez, ele demonstrou. Então, se automaticamente nós tomarmos um pouco de atitude, às vezes nós temos crianças ao nosso redor, e se a gente parar para observar, nós vamos ver muitos atributos de Cristo nelas. Então, nós vamos estar, se a gente buscar ser mais como elas, nós vamos estar automaticamente buscando ser mais como Salvador. Obrigada, Marcos. Vamos lá? Eu coloquei aqui que eu coloquei uns atributos que eu tenho dificuldade, né? Que eu coloquei como eu posso estar melhorando, que é a confiança. Eu tenho muita dificuldade de confiar nas pessoas. E eu coloquei que uma das melhores formas é primeiro adquirir ter uma fé mais forte, porque a fé é acreditar em algo que não se vê, mas que é real. Então, confiar na pessoa é você, né, não saber o que ela está pensando, mas confiar nela e saber que ela vai fazer algo bom. Então, eu coloquei em adquirir a fé. E com o amor de Salvador se torna tudo algo mais fácil, né? Algo que se torna um pouco mais possível. Porque ele vai mostrar e eu vou poder estar adquirindo esse testemunho de que amar as pessoas também é ter um voto de confiança neles. Oh, obrigada. Vamos ver a Bia? Muito bom. Ai, que vergonha. Quer dizer que eu não posso ter vergonha, né? Vocês podem. Vamos lá. Assim, eu gostei sobre a parte de ser verdadeiros, né? Que você colocou.
que eles são exatamente, eles demonstram exatamente o que eles são, né? Normalmente uma criança ela não tem papo na língua, né? Então o Senhor ele não tá falando pra gente falar o que a gente quer e não tá nem aí, né? Não é bem assim, né? Elas falam o que vem e o Já que tem, tem. já diz a minha mãe que quem fala o que quer, escuta o que não quer. Então, é exatamente assim, né? Mas no fato de ser verdadeiros, né? Que eles estão descobrindo quem eles são, né? Então, eu acho interessante isso, porque enquanto eles descobrem quem eles são, eles demonstram para as pessoas o que eles descobriram. Então, acho que a gente pode buscar conhecer sobre a nossa verdadeira natureza, né? E uma vez o presidente Monson, ele falou assim, o presidente Nelson, ele falou sobre as nossas atitudes, né? Quando nós agimos, que mensagem a gente está passando para o Pai Celestial, né? Não é sobre o que as pessoas veem, sobre quem a gente quer que as pessoas vejam que nós somos, mas que mensagem a gente está passando para o Pai Celestial? Será que eu estou sendo verdadeiro comigo mesmo sobre quem eu sou e sobre quem Ele quer que eu seja? Acho que é isso que a gente pode pensar. A Júlia também comentou aqui, precisamos buscar sempre demonstrar amor ao próximo e ver o potencial divino de cada um deles. Muito bom, muito bom. Stella, o que você colocou aí para compartilhar com a gente? Do que eu posso fazer? É. Ter alegria quando tudo está bem é fácil, mas ser como as crianças, que têm alegria mesmo quando as coisas talvez vão um pouco mal. Então, eu vejo na simplicidade que elas têm, né? Eu trabalho na primária e às vezes as presidentes elas falam, ai, que gastou muito dinheiro. E elas ficam tão alegres com aquele saquinho com doce. E no já deu uma vez pra ela. Brincadeira, tá gravando. Elas têm alegria até quando as coisas não vai bem o suficiente. A simplicidade delas é o suficiente. E trazer isso para a vida às vezes é meio difícil você ter uma visão de alegria quando algumas coisas elas vão mal. É difícil você pensar positivo quando algumas coisas não estão indo talvez de jeito positivo. É o nosso lado adulto, né? Uma coisa que faz coisas, mas é ter alegria quando as coisas não vão bem com as crianças sempre. O Jonathan, ele mandou um comentário aqui no chat. Ele falou, no último encontro que tive com meu presidente de missão, ele deixou fazer algumas perguntas para ele e sua esposa. Uma das perguntas que foi feita para eles era como conseguiam amar a todos os missionários de uma forma tão rápida e simples. Eles respondem que sabiam da limitação de cada um, mas sabia do potencial de todos e como eram filhos do Pai Celestial e seus filhos. Muito bom. Obrigada. Obrigada, Jonathan. Pessoal, eu acho que eu realmente pensem. O Senhor ama todos, incondicionalmente, porque Ele sabe quem nós somos. Ele sabe do que nós somos capazes. Com certeza, Ele se entristece muito quando Ele vê que nós não estamos usando o nosso potencial, nós não estamos nos esforçando para ser melhores. Tá? Eu não tenho dúvidas que Ele se entristece muito. Quem pode ler Mateus 18:6 para a gente? Eu posso. Por favor, Marcos. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e se submergisse na profundeza do mar. Você já viu uma pedra de moinho? Não é muito comum hoje. Hoje nós encontramos mais isso em regiões bem mais rurais, onde a tecnologia, né, não tiveram condições de pôr toda uma tecnologia para funcionar. Mas nós temos isso em países como a Índia e o Sudão, em alguns lugares, ou alguns lugares até da África mesmo, lugares mais limos. Mas vocês já viram uma? Tem mais aqui, tá, gente? Eu não vi, não. Ó, a mó de um moinho, imagina, eles têm grãos. Eles plantaram e colhem os grãos, ou de milho, ou um grão que parece arroz para fazer o trigo, grão de trigo, e eles têm que moer.
Mas não dá para colocar numa vasilhinha lá e ficar. Né? Eles moem em grande quantidade, até não tanto assim, mas para atender todo o seu vilarejo. Então, uma amó é mais ou menos isso, ó. Posso apagar aqui agora? Imagina uma base, tá? Uma base, normalmente aqui tem um círculo no meio, tá? Essa base enorme, enorme, não é uma base pequena, é uma base muito grande, normalmente é de pedra. E varia, tem essas mós de vários tamanhos. Mas ele se referiu a uma a mais, com 50, bem mais de 50 quilos. E o que acontece? Aqui, ó, rola, ela é Quase circular, formando. uma pedra. Então, eles colocam os grãos aqui, ó, tá? Os grãos são colocados aqui, e essa pedra, ela vem rolando e esmagando todos os grãos, até que eles se transformem em farinha. Seria em pó. Tá? Por isso que não pode ser uma pedra leve. Então, imagina, algo desse tamanho aqui, vai, 2,5, 2 por 2. A pedra vai ter pelo menos 100 quilos. Pelo menos. Para que ela possa ser esmagada e se transformar no pó que eles precisam. Então, o que ele quis dizer nessa escritura? Que aqueles que escandalizaram uma criança, tá? Era preferível que elas fossem, acontecesse o quê com elas? Depois colocar a pedra de moinho no pescoço. E jogada Nas profundezas do mar. nas profundezas do mar. Era preferível que essa pessoa... Nós vamos ler agora. E o escandalizar primeiro. Qual o significado dessa palavra? Escandalizar, o que vocês acham? É fazer bullying com aquela criança? O que nós poderíamos entender com a palavra escandalizar? Aqui tá ofender quando você clica na palavra. Tá? Ofender, Humilhar. É porque eu não humilhar. sabia. Então, bullying em quadro também. Maltratar, agredir, Maldizer. maldizer, tá? Tudo que vocês podem imaginar que pode ser algo que seja ruim é uma forma de escandalizar. Sim, a Jéssica comentou desprezar. Acho perfeitamente. Muito bom, desprezar também, tá? E o Senhor, ele é muito claro, tanto em Lucas quanto em Mateus, ele está dizendo a gravidade. É um pecado muito grave, gente, maltratar as crianças. Eu dei 2 citações. Lê para a gente, Bia, 1 e o Henrique vai ler a 2, por favor. Maltratar física ou verbalmente uma criança é uma das ofensas espirituais mais graves. Outra maneira de prejudicar as crianças é ensinar-lhes princípios falsos ou deixar de ensinar princípios corretos. Olha só o tamanho do problema. Ensinar algo errado é errado, mas deixar de ensinar o correto também. Henrique? Tá bom. Os pequeninos são as crianças ou pessoas que se tornaram como criancinhas ao aceitar os princípios do Evangelho. É realmente um pecado grave escandalizar um desses pequeninos, ser-lhes motivo de tropeço ou abalar-lhes a fé devido a um falso exemplo ou doutrina. O Salvador ensinou que, em alguns casos, seria melhor que uma pessoa jamais tivesse nascido do que ser um obstáculo ao progresso de outros. Tá? Imaginem, gente, Lúcia Rimacon que disse isso. Você foi um profeta nesse último discurso, ele falou de não maltratar as crianças e as mulheres. É muito parecido Ele- as palavras. Deve ter esse... Mas olha só, é preferível que ela nem tivesse nascido do que ela nascer para fazer mal. Então, só para a gente ter uma ideia da gravidade de como se nós tratamos mal as crianças. Tá? Então, ficou dúvida sobre essa parte? Tudo certo? Não, claríssimo. Também. Então, lembrando que criancinhas são só criancinhas? Não.
Alguém que recebe o evangelho, você vai ver muito isso. O que ele está fazendo? Ele está mudando a vida dele. Quando ele sai da água, ele está se tornando como uma criança. Porque ele está aceitando o evangelho. Ele está dizendo para o Senhor, estou aqui, Senhor. Meu desejo é mudar. Meu desejo é ter tua ajuda para ser melhor. Ele está começando. É um passo de cada vez. Tá? Uns andaram mais fáceis, outros menos, mas todos nós sempre estaremos andando por esse caminho da mudança. Tá? Um outro assunto que nós podemos ver aqui é... Vamos ver. Sim, tem um outro momento que o Senhor ele designa 70, tá? E esses 70, ele designa para pregar. Você sabe quem são esses 70? Hoje, nós temos 70 élderes que atuam como 70 diárias. Sabe quem são eles? Vocês já se perguntaram isso? Quem são eles? O que chamados são esses? Então, eu gostaria de eu mesmo ler para vocês, tudo bem? Quem são os 70? É um chamado especial, feito aos líderes para pregarem o evangelho em todo o mundo, sob a direção dos 12 apóstolos. Tá? Esses são os 70. É constituído de 70 membros. Não sei se vocês perceberam, existe mais de um quórum de 70. Quantos quórums tem agora, vocês sabem? 3. Então, cada quórum dos 70, chamado pelos 12 apóstolos, pelo profeta dos 12 apóstolos, é composto de 70 líderes. Se eu tiver errado, gente, me perdoem, tá? Mas foi o que eu pesquisei, tá? E dentro desses 70, 7 são escolhidos, 7. Então, para presidir. Então, cada um preside por 10. Então, quando se reúne, não reúne os 70, reúne um presidente com os 10 e depois os 7 se reúnem para resolver as coisas. O Adelusa comentou aqui que o nosso do Brasil é o 5º quórum. O 5º quórum, olha, 5 quórums de 70, então nós temos, né? E uma coisa importante, eles são escolhidos, né? Qual é a diferença entre os élderes da igreja e os 70, tá? Os 70 são ministrados, são membros viajantes. Eles viajam pelo mundo, eles fazem um trabalho pregando e falando do evangelho para todas as pessoas. Já os élderes, eles são ministros permanentes. Eles são líderes dentro das alas que pregam o evangelho e trabalham com os membros da igreja. Tá? Tudo bem? Então, quando vocês lerem, são só 2 versículos falando sobre os 70, que ele designou os 70 e ordenou que eles fossem. Isso, exatamente. Tá? E aí, nós entramos, então... Cadê? Não posso me perder aqui. Está aqui. Só um momentinho. Está aqui. Vamos dar uma olhada em Lucas 10, do 30 ao 33. Então, o que nós vamos fazer? Bom? Então, vocês que estão aí online, se puderem abrir as escrituras de vocês, senão nós vamos ler uma escritura e eu vou passar para vocês uma citação. O que acontece? Então, vamos só lembrar. O que aconteceu com o samaritano? Sem ler. O que nós lembramos? O que está contando nessa parábola? Não sei se foi para a restaurante da Galileia, um homem estava caminhando e teve salteadores que machucaram ele, levaram seus pertences e passaram 3 homens. O primeiro, ele não teve muita compaixão, né? E passou andando. O segundo jogou, acho que uma moeda, né, ao seu lado, mas não o socorreu. E o terceiro foi o que teve boa vontade de salvar a sua vida e até mesmo pagar uma hospedagem para poder cuidar dele. Sister demais, então. Então, nós vamos um pouco mais além, tá? Nós vamos um pouco mais além, tá?
Nós temos aqui o Elder Tanner, tá? Um apóstolo da primeira presidência. O que ele fez? Ele pegou toda a história do bom samaritano e ele explicou para nós. E depois eu vou passar para o Henrique para ele postar para vocês, no grupo, para vocês terem. Se vocês quiserem imprimir, depois guardar no diário de vocês. Então, nós vamos fazer assim. Eu vou começar com a Bia. Eu vou pedir para a Bia ler para a gente Lucas 10, do 30 ao 33, que é exatamente o que ela falou. Nós vamos ver isso na Escritura. Tá? Logo em Um versículo, você explica e outra pessoa lê. primeiro lê. De qualquer forma, são 7, vai voltar para você, tá? Pode começar você lendo. 10, do 30 ao 33. E respondendo, Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. Até o 30. Até o 33? É, Esse é o 30. até o 33. Tá. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Então, vamos ver agora, a partir da visão do apóstolo, o que ele teve como revelação a respeito dessa história. Lê para a gente. Tá, então diz assim, o primeiro samaritano compadeceu-se, apressou-se em ajudar, pois compreendeu o problema do homem ferido. Tal sentimento de empatia só nasce no íntimo de quem foi tocado pelo Espírito do Senhor. Na verdade, o Salvador disse que a Israel do convênio seria conhecida pelo amor que demonstrariam ter uns para com os outros. Continua aí. A próxima escritura. 10:34. Quem pode ler? 10:34. Pode ser você, Estela. Vamos seguir esse esquema aqui. E aproximando-se, atuou-lhes as feridas, deitou-lhes azeite e vinho, e pondo sobre sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. Ó, ela falou do momento em que ele atou, limpou, colocou no cavalo e levou para a estalagem. Vamos ver o que a Detânia está dizendo sobre isso. Segundo, o samaritano foi até ele. Não esperou que o necessitado viesse procurá-lo. Descobriu-o e tomou a iniciativa, sem que lhe pedisse. Naquele grande hino, um pobre e aflito viajor, que o profeta Joseph Smith tanto admirava, podemos sentir que o que faz o bem recebe a suprema promessa do Salvador, não pelos atos de misericórdia que praticou, mas porque o fez espontânea e altruisticamente. Vocês já tinham pensado sobre isso? A pessoa que estava no chão não olhou para o samaritano e falou, socorro. Ele não fez isso. Os 3 passaram. Mas um desceu da sua cavalgadura, foi até o samaritano sem perguntar nada. Sem que pedissem nada para ele. Tá? Vamos ver o próximo. É o que disse? É o terceiro. Estela, lê para a gente. E a... Deu para a Letícia leu o quarto. Aqui, ó. Você leu o terceiro, ela leu o quarto e o Marcos vai ler o quinto. O samaritano atuou-lhe as feridas, deitou-lhe azeite, provou-lhes os cuidados médicos que necessitava e mitigou-lhe a sede. Talvez esse auxílio imediato tenha salvado a vida daquele homem. Você entendeu o que falou aí nesse pedaço? Ele estava à beira da morte ali, sozinho. Até à mercê de animais. Não sei se vocês sabem, nessa época haviam muitos animais ferozes. Ainda naquela região. Ele estava à mercê disso. E esse homem não pensou 2 vezes. Continua. Colocou-o sobre uma cavalgadura
isto é, forneceu-lhe transporte e levou-o para uma estalagem, onde ele poderia descansar e ser tratado. Ao encontrar-lhe uma acomodação apropriada, assegurou que houvesse condições adequadas para que a cura se processasse. O 15. Acho que é o quinto aqui, assim. Em quinto lugar, cuidou dele. Observem bem que durante os estágios da cura, o samaritano não confiou o homem a outras pessoas. Pelo contrário, despendeu de seu tempo e energia para ele mesmo executar esse trabalho de cura. Em nossa época, em que é tão fácil deixar os outros fazerem as coisas, é importante que tenhamos um exemplo tão impressionante. Faz vocês pensar, vocês já tinham pensado nesses detalhes? Vocês sabem o que é um samaritano? Nós vamos ver isso no final. A gente pode entrar no guia de escrituras e vão entender quem é. Quem pode ler Lucas 10, 36 e 37? Ah, não, aqui está perguntando. Calma. 10, 35. Quem pode ler? Por favor. Repartindo no outro dia, tirou dois dinheiros e deu-os aos hospedeiros e disse: cuida dele. E tudo o que de mais gastar, eu te pagarei quando voltar. Henrique, está ocupado, né? Lê o sexto para a gente. A Bia lê o sétimo. Tá, qual que é o sexto aqui? Tá um círculozinho. Aqui? Ah, assim, ok. Em sexto, no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro. Usou de seus próprios recursos, não dos alheios, e pagou o serviço que ele mesmo podia prestar. Desse modo, consagrou de seus meios para auxiliar o necessitado. Sétimo, o samaritano, precisando trabalhar, disse ao hospedeiro que cuidasse do doente. Assim, fez com que outras pessoas ajudassem a continuar o que iniciaram. Ela lê o próximo. Oitavo. O samaritano prometeu então que tudo o que mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Eis o exemplo máximo de comiseração. Ele não estabeleceu limites para o auxílio que precisaria, como também não deixou o homem ferido na estalagem, e o esqueceu. Comprometeu-se ao voltar e assegurou-se de que ele receberia tudo de que precisasse. Obrigada. Tá. Quem pode ler Lucas 36 e 37 para a gente? Quem tem aí? Lucas, o quê? 36 e 37. Qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Nós podemos avaliar disso tudo. Então, eu fiz uma pergunta antes, você falou que sabia. O que é um samaritano? Morador de Samaria. Tá certo? Mauaense é um morador de Mauá, concordo. Existe alguma coisa a mais para eles serem aqui? Sim. Aquele distanciamento? Porque o samaritano não era um descendente puro dos judeus. É a mistura dos judeus com alguém como um gentil, com alguém de Samaria, de um gentil. E essa Mas eu posso pessoa fazer um não era comentário? considerada como parte do grupo, era considerado como um gentil, não era aceita por eles. Então, era Os judeus os odiavam. Exatamente. Os judeus não gostavam nada deles, porque eles eram mestiços. Tanto é que quando Jesus Cristo parou no poço de Samaria, se vocês lembram, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, ou não, nós não estudamos ainda. Os próprios apóstolos questionaram, mas nós vamos passar por Samaria? Tá? E, no entanto, a mulher samaritana, ela parou ao lado de Jesus, recebeu, aprendeu o que era água viva e correu para a cidade de Samaria e chamou muitos outros. Então, o que eu quero que vocês entendam, o que passou antes? 2,
do mesmo povo do homem machucado. E eles passaram direto. Oi? O Leandro Luz, eu gostaria de comentar algo. Acho que aí já está ouvindo. Dá para me ouvir? Dá sim, pode falar. Então, eu gostaria de compartilhar o Elder Gong, na Conferência Geral de abril de 2021, ele falou exatamente um pouco sobre isso. Eu vou ler só um pedacinho aqui do discurso dele, que acho que tem muito a ver com conosco e a representação dessa parábola que está sendo dita aí, né? Aí ele traz isso para nós. Em nosso caminho, empoeirado para Jericó, somos atacados, feridos e deixados em sofrimento. Embora devamos ajudar uns aos outros, muitas vezes passamos para o outro lado da estrada, por qualquer razão. Entretanto, com compaixão, o bom samaritano para e ata nossas feridas com azeite e vinho. O azeite e o vinho, símbolos do sacramento e outras ordenanças, levam-nos à cura espiritual em Jesus Cristo. O bom samaritano nos coloca sobre sua própria cavalgadura, ou como mostram algumas vitrais, ele nos carrega em seus próprios ombros. Ele nos leva à estalagem, que pode representar a sua igreja. Na estalagem, o bom samaritano diz: cuida dele, e eu te pagarei quando voltar. O bom samaritano, uma representação de nosso Salvador, promete voltar, desta vez em majestade e glória. Pode passar. Bem, o Luz acho que completou, né, tudo que nós precisávamos. Nós estamos caminhando. Nós somos nós somos o homem caído. Muitas vezes nós somos o homem caído na estrada. Quantos de nós já não vimos pessoas, amigos ou nós mesmos não nos vimos tristes, machucados no caminho e fomos cuidados por samaritanos que dão de si sem pedir nada em troca. E faz tudo até o momento que o outro esteja bem. Só para a gente fechar. Rapidinho, o Jonatas comentou. O exemplo que a parábola do samaritano nos dá é fazer o bem sem olhar a quem, sem esperar nenhum tipo de recompensa ou mesmo agradecimento. Excelente. Obrigada. Ela vai ler para a gente aqui uma citação, uma continuação do Helder. Ser um bom samaritano é algo contagiante. Prover a maneira do Senhor torna o rico humilde, exalta o pobre e santifica tanto um quanto o outro. O doador auxilia os necessitados, partilhando o que possui. Quando a pessoa que foi ajudada atinge seu pleno potencial, torna-se apta a ajudar os outros. Para ensinar os filhos a serem bons samaritanos, os pais precisam começar a ensiná-los em casa, por preceitos e por exemplo, que sejamos generosos com o nosso tempo e liberais em nossas atribuições para cuidar daqueles que sofrem, que nos comprometemos a seguir os princípios do bom samaritano e estejamos sempre atentos à necessidade de ir e fazer da mesma maneira. Obrigada. Por favor, a escritura. É alguma coisa que pediu para Tem ler? uma citação da Jéssica no chat. Ela falou assim: e também é o que o Senhor faz por nós. Ainda que não mereça, Ele nos lava, nos cura e nos ajuda a permanecer fortes. Exatamente. Não importa qual é a nossa condição, Ele cuida de nós. Quanto mais, se nós o permitimos, né? Se nós fazemos por onde, tá? Nós estamos falando aqui do bom samaritano, estamos lembrando, né, de desenvolvermos mais as nossas qualidades. Em todas as situações do Novo Testamento, algo pode ser aprendido. Se vocês tivessem que receber Jesus Cristo na casa de vocês, o que vocês fariam? Como vocês se organizariam para receber ele? O dia da faxina. Que mais? Nossa. Eu acho que a minha casa ia parecer uma festa. Você preparar um monte de comida, uma ceia de decoraçãozinha Natal, bonita. Convidar muitas pessoas. Não.
Talvez não vai dar para a gente ler tudo, porque nós estamos aqui, né, no nosso limite de tempo. Mas vocês lembram da história de Marta e de Maria? Está no 38 ou 42. Tá? O que acontece? Então, Jesus Cristo foi para a casa de Marta e de Maria, certo? Ele era amigo da família, ele foi para a casa delas. Tá? E aí acontece o quê? Uma dá atenção e a outra fica se preocupando em limpar a casa. Então, vamos lá, que nós temos aqui, ó, a Maria está de joelhos junto ao pé para ouvir o Senhor, e a Marta, e as escrituras dizem que ela está ansiosa, não é? Labutando ali, mas ela não está limpando a casa. O que ela está fazendo? Estava preparando coisa. Preparando o alimento. Alguém falou assim que ia encher a casa de comida, né, Bia? Ia fazer um monte de coisa gostosa. Agora eu pergunto para vocês, o que Jesus Cristo foi fazer na casa de Marta e de Maria? Pode falar alto. Foi ensiná-las. Foi compartilhar a palavra com elas. Marta era uma mulher agitada, uma mulher muito ativa. E Maria já era uma mulher calma, mais compassiva. Fala. O Adeloso eu gostaria de comentar novamente, mais uma parte, então... só um minutinho. Jonatas também. Peraí, deixa eu ver como faço aqui. Minuto. É minha vez? Isso, pode falar. Sim, eu estava estudando hoje um discurso da conferência que acho que vai muito de acordo com, às vezes, a nossa grande luta nesse caminho para Jericó, quando a gente trava aquela busca pelo perfeccionismo, né? E o Elder Stanfield, deixa eu ver se é esse o nome dele mesmo, isso, Stanfield, ele falou muito bem sobre a colheita imperfeita, né? Teve muitos trechos aqui que chamam muito a minha atenção. Então, às vezes, quando você está caído aí pelo caminho, lembra o seguinte, ele disse, o Salvador está pronto para aceitar nossas humildes ofertas e aperfeiçoá-las por meio de sua graça. Então, o Salvador ele não está preocupado medindo se a sua oferta é perfeita ou imperfeita. Se for humilde e for ofertado com o coração, a graça dele vai fazer com que a sua oferta se torne perfeita. Com Cristo não há colheita imperfeita. Devemos ter a coragem de acreditar que sua graça existe para nosso benefício e que ele vai nos ajudar, vai nos resgatar das profundezas quando vacilarmos e vai aperfeiçoar nossos esforços imperfeitos. Eu posso testificar de que isso é verdade, de que Cristo vive e de que ele cuida de nós. E de que se o jovem estiver participando dessas aulas, eles vão saber pelo Espírito que esse Cristo conhece ele de maneira pessoal e que ele vai curar as imperfeições de cada um deles no tempo certo e na medida de cada um. Ajudem esses jovens a estarem presentes para que eles possam ter essa experiência. Cristo é o Salvador. Esse é o caminho. Em nome de Jesus Cristo, amém. Obrigada, irmão. Amém. Eu vou mandar para vocês a análise, né, de Maria e Marta. Mas só para a gente entender, o Senhor não reprovou Marta totalmente porque ela estava trabalhando, porque ele entendia o que ela estava fazendo. Mas ele também não aprovou tudo que Maria estava fazendo, porque de repente Maria não fez tudo o que ela precisava para que Marta tivesse tempo de sentar-se com ele também. Então, na realidade, ele aprovou muitas coisas que ambas fizeram, mas também sabia que ambas tinham seus limites. Eu vou mandar para vocês poderem ler e acompanhar, inclusive, do Bom Samaritano. Eu, junto com o irmão Lousa e com vocês, eu gostaria de compartilhar o meu testemunho de que Jesus é o Cristo, que ele dirige, preside essa igreja. E que tudo que nós aprendermos, tudo que a gente puder ler e entender, e buscar dentro do Novo Testamento,
Se nós fizermos isso com o coração aberto, nós vamos ouvir e entender aquilo que o Senhor está ensinando para nós. E não tenho dúvidas que, apesar de ser difícil colocar muitas coisas em prática, é difícil, gente, fazer mudanças. Mas o Senhor, Ele está de braços abertos, de mãos estendidas para nos ajudar a mudar as coisas que precisam ser mudadas em nossas vidas. Nós só precisamos falar para Ele, conversar com Ele, tá? E expor para Ele os nossos desejos, nossos medos, tá? Os nossos anseios. Eu sei que Jesus é o Cristo. Eu sei que vocês vão encontrar muitas respostas importantes através dos nossos profetas e apóstolos, tá? Eu compartilho com vocês essa aula com humildade e agradecendo a ajuda de cada um de vocês. Vocês são maravilhosos. E eu não canso de dizer isso. E vou dizer de novo. O Senhor os conhece e os ama. Eu não tenho dúvidas disso. De todo o meu coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Certo. Tem 2 comentários para ler Ah, aí, porque não deu tempo da gente parar. Comentário. Só tem 2 últimos comentários aqui. Que o Jonas comentou sobre que ela estava preocupada com o alimento carnal, a Maria com o alimento espiritual. E a Jéssica comentou que, reclamando porque ninguém ajudava ela, e esqueceu que a melhor parte era a que Maria escolheu, que era aprender com o Senhor Jesus Cristo. Às vezes a gente esquece, né, que ele multiplicou, lembra? 5 pãezinhos, uns peixinhos para 4.000, 5.000 pessoas. A gente esquece, né, que isso pode acontecer novamente dentro da nossa própria alma. Só a gente permitir. Eu percebo que Tá bom. Então, que aula maravilhosa, né? Então, como sempre, a Célia dando um banquete espiritual pra gente, né? Proporcionando uma oportunidade incrível da gente aprender cada vez mais. Hoje, particularmente, eu queria agradecer vocês, né, por estarem aqui na aula. Vocês que estão presencialmente, mas eu queria dar uma atenção especial para quem está no chat, porque hoje eu estou realmente surpresa a quantidade de pessoas que está online. Aqui, ó. Todos esses aqui. todos Então- para ver a nossa amiga abriu chamar. Acho que vamos depois chamar nas aulas para ver se mandar a galera para a missão. Então, muitos sabem, né, que a aula abriu chamado hoje, e para quem não sabe, para saber, e eu queria convidar vocês para participar desse momento especial para ela, né? Então, a gente vai encerrar agora com uma oração feita pelo Henrique, e depois, o tempo vai ser da Estelinha, né? A gente vai ver como vai ser ainda. Qualquer coisa. Convidar algumas pessoas para vir. Pra isso. Olha só, que qualquer coisa eu mando o link no grupo do Instituto. Porque não pode ser aqui. Porque não pode ser. Aquilo é maior? Acho que já arrumaram. Já arrumaram? Não sei. Certo. Não, Então, a gente leva lá, a gente leva a Isso. gravação lá. O Aderlan mandou um comentário. Ele falou: parabéns, aula excelente. Por favor, não esquece de ninguém. Mesmo durante as aulas, vão convidando as pessoas para participarem. Vidas são mudadas com as aulas. Muito obrigado. Com certeza. Temos convidado todas as pessoas que eu encontro, eu tenho convidado para estar com a gente nas aulas. acho que a maioria dos alunos já recebeu uma das minhas mensagens, né? Oi, tudo bem com você? Você vai pro seminário? Pro seminário? Tá acostumado? Perfeito. Na aula passada, nós tivemos 3 visitantes, Adelusa. Sim. Não foi? Sim, sim. 3 visitantes. Hoje temos 3 no chat também. Então. A gente está os 3, os 3 estão... Mais 3. Opa, então são os 3, vamos atrás deles. E cada vez mais a gente está aumentando isso aí. Mas é isso. Então, Henrique, com você. Nosso querido e amado Pai Celestial, Senhor, gratidão por esse dia, gratidão por estarmos bem. Temos o privilégio de termos o Instituto, no qual podemos aprender um pouco mais sobre como podemos seguir os atributos de Jesus Cristo, aprimorá-los e sermos melhores.
Senhor, queremos te pedir para que o Senhor possa nos abençoar, que possamos seguir ajudando que mais pessoas possam ser abençoadas por esse programa maravilhoso e que possamos também aplicar as verdades que aprendemos aqui hoje. Nós temos oração, será no chamado Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Você só encerra a gravação e continua. Você vai lá e continua a gravar para o pessoal que está já no chat e ver, né? A minha opinião. Não, tem que a gente mantém a gravação e termina a gravação e vai para o chão. Eu uso, que aí eu vou entrando, então. Ok. Eu acho que é Então, legal. Muito obrigado por hoje. Estamos Obrigada, aqui até uma pessoal. quarta. Para quem está assistindo no pessoal. YouTube, e agora vamos continuar no paramento da chamada, tá? Esquece de parar a gravação. Você Então, mantém vamos compartilhar o link. para